A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que acompanham o estudo Olhando para as Escrituras. Aqui o irmão Marco Aurélio para mais uma reflexão da Palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu convido aos irmãos a estarem abrindo a Bíblia, a Palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 21, para a meditação da Palavra do Senhor. E desde já quero agradecer ao Senhor pela essa rica oportunidade de estarmos aqui meditando na Palavra do Senhor. Irmãos, João capítulo 20, versículo 19. João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Meus irmãos, nós sabemos aqui, na Sagrada Escritura, então ela nos revela, sobre essa maravilhosa aparição do Senhor Jesus agora, onde os discípulos estavam, se ajuntaram, Qual que é o contexto? É o domingo que o Senhor ressuscitou e no final da tarde, já nós vemos que chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, num domingo, cerradas as portas por onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Estavam com medo. Nós sabemos que os discípulos, eles acompanharam o nosso Senhor Jesus, tiveram esse chamado do Senhor e o acompanharam no seu ministério aqui, terreno aqui, na sua aparição pública, no início do seu ministério. Acompanhado por 3 anos e meio, o Senhor Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. E de todas as companhias, de todos os momentos que eles tiveram com o Senhor, foram criados nele pelo Senhor, uma grande esperança. Eles, como homem, muitas vezes não entendendo o que o Senhor Jesus estava explicando, mas mesmo que o Senhor Jesus, em particular, viesse a explicar a eles, nós sabemos que o Senhor Jesus, por muitas vezes, ele falava em parábolas, mas para os seus discípulos, ele vinha e dava uma explicação para que os discípulos não ficassem sem entendimento. A grande preocupação do Senhor, e eu sempre digo que o Senhor, ele não é um Deus de confusão. O nosso Deus, ele é um Deus de esclarecimento, mas ele se utilizou de etapas, para que pudesse chegar a um bom entendimento dos seus discípulos. Nós vemos que nessa mesma passagem, quando é relatada lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 45, fala que então o Senhor lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras, E nós estamos vendo aqui em João que o Senhor também assoprou o Espírito Santo sobre eles, abrindo assim então o entendimento, que é a mesma passagem, para que eles pudessem compreender a Escritura. E aqueles homens que outrora estavam ali medrosos, homens simples até pela própria escolha, lembrando que o Senhor Jesus, ele era o Messias, era o ungido do Senhor, era esse grande rei, que os judeus esperavam vir. E a concepção do povo, dessa esperança do Messias, era de um rei que viesse com os grandes artefatos de guerra,
para combater aquele governo tirano. Agora era Roma, mas o povo de Deus, a partir do momento que se afastou da presença do Senhor, andando pelos seus próprios caminhos, pela própria idolatria do seu coração, buscando, né, em falsos ídolos, em ídolos, né, buscando ali em falsos deuses, né, se afastando do Senhor, nós vemos que esse povo que outrora era uma propriedade particular do Senhor, uma propriedade peculiar do Senhor, onde o Senhor cuidava deles e demonstrava, andava junto com eles. A presença do Senhor era o grande diferencial do povo judeu. Ainda hoje, nós como igreja, o grande diferencial que nos diferencia, né, de outras pessoas é a presença de Deus na nossa vida. Mas nós como igreja, a presença de Deus na nossa vida, ela deve irradiar, ela deve buscar aqueles que já são escolhidos do Senhor, que estão ainda andando neste mundo, que estão andando em trevas, que estão numa grande escuridão. Então esse é o nosso papel, ser, como o Senhor Jesus disse, ser a luz para este mundo tenebroso. Buscar aqueles que o Senhor já escolheu e ainda estão desgarrados. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, foi para o céu, está à direita de Deus, está à direita do Pai, mas ele nos prometeu que um dia ele virá nos buscar. Mas ele não nos deixou só. Ele mesmo rogou ao Pai, né? E ele mesmo disse, né? Rogarei ao Pai e ele vos mandará outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até o momento que nós lemos aqui em João, nós estamos vendo que no final daquela tarde, aqueles discípulos que estiveram andando com o Senhor Jesus há mais de 3 anos e meio, participaram junto com Cristo e puderam ver com seus olhos os milagres e maravilhas que o Senhor Jesus operara no meio daquele povo, trazendo para eles uma grande alegria de um grande libertador. Apesar do Senhor Jesus sempre ali demonstrar ali de uma maneira simples, mesmo o Senhor Jesus falando e as palavras entrando ali com grande alegria dentro do coração daqueles homens, eles ainda não estavam entendendo o porquê que esse grande rei não tinha ali grandes artefatos de guerra, não teria ali um grande, né, ali montado num grande cavalo forte, né, imponente, e quando ele entra no final ali, naquela semana da Páscoa, quando ele entra em Jerusalém, montado ali no jumentinho, né, como fosse uma pessoa comum, né? Não tem ali aquele homem que está fazendo um grande ajuntamento, que nós vemos que muitos o seguiam. Ele não está ali reunindo grandes homens poderosos, soldados, com as mãos hábeis para a guerra, né? Que estivessem armados. Inclusive nós vamos ver, muito pelo contrário, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus desarmando um dos seus discípulos, né? Falando com Pedro, né? Olha, né? Deixa a espada de lado aí, né? Então nós estamos vendo ali que o Senhor Jesus, ele vem demonstrando que já sobre ele já havia sido falado nas Sagradas Escrituras, né? A Sagrada Escritura sempre apontava para Cristo, mas até o momento ainda eles não entendiam. O fato é que o Senhor Jesus então, na última ceia, após a última ceia, o Senhor Jesus ele é entregue por um dos seus, por Judas Iscariote. Nós vemos que o Senhor Jesus, então, ele é preso. O Senhor Jesus, ele é julgado por aqueles homens maus, pelos judeus, né? E falsamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, mas sendo homem, cumpriu a lei do Senhor, né? Ele sem pecado, e ele então, ele é condenado a uma morte e uma morte de cruz. O fato é que naquela sexta-feira tenebrosa,
o Senhor Jesus, o seu sangue é derramado, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões. A terra aqui, o sangue do Senhor caiu aqui na terra. Quando tudo parecia perdido, num domingo de manhã, bem cedo, algumas mulheres vão procurar o Senhor Jesus para poder ali fazer ali as palavras de hoje seria ali um sepultamento correto, decente para o seu mestre, né? Porque lembrando que no contexto da morte de cruz, lá com os romanos, sequer aquela pessoa que morresse numa cruz, ela não teria o direito nem de um sepultamento. Mas nós vemos que José de Arimateia, um senador, um homem influente, cristão, já tinha sido convertido ao Senhor, vai até Pilatos, pede o corpo do Senhor Jesus e o coloca no seu próprio sepulcro, lavrado, que era para ele. Mas nesse domingo de manhã, essas mulheres estão indo lá para preparar o corpo do Senhor Jesus, toda a esperança que eles tinham de ter ido embora, e eles ainda queriam fazer algo para o seu mestre que havia morrido. Mas nós vemos que nas passagens, tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas e de João, nós vemos que esse sepulcro estava vazio. Uma pedra foi removida desse sepulcro, e essa pedra foi removida pelos anjos do Senhor, não para que o próprio Cristo pudesse sair desse sepulcro, mas para que essas mulheres e depois, futuramente, os próprios discípulos, como nós vemos ali, Pedro voltando, junto com mais um, e entrando também nesse sepulcro e vendo que esse sepulcro estava vazio. Bom, em João, capítulo 20, do versículo 20 e 19, nós vemos então agora, este é o cenário. Tem um ajuntamento aqui. Há uma grande tristeza no coração dos discípulos. Uma tristeza tremenda. Porque eles estão agora num grande ajuntamento. Lembra que nós também, essa é uma grande esperança nossa. Nós também queremos nos ajuntar. Só que nesse contexto desse ajuntamento aqui, foi um ajuntamento por causa do medo. Nós estamos com medo, vamos nos reunir. Vamos nos reunir porque essa perseguição que começa com o nosso mestre é morto. Então agora os próximos serão nós mesmos. Vai ser a gente. Se matar o nosso mestre, o que dirá que vão fazer conosco? Se matar o nosso mestre, se matar a nossa grande esperança, agora o próximo alvo vai ser com a gente. Nós, como igreja, nós temos ainda hoje, meus irmãos, a liberdade ainda, por enquanto, de fazer um grande ajuntamento, né? E com uma esperança viva. Não por medo, mas pela alegria de se reunir, porque o nosso mestre vive. Nós sabemos que ele vive. Mas nós estamos partindo do princípio do primeiro ajuntamento que teve após a morte do Senhor, foi um ajuntamento de medo, porque eles ainda não sabiam que o mestre havia sido ressuscitado, tinha sido ressuscitado, eles não sabiam. Por mais que alguns vieram testemunhar, e algumas mulheres já chegaram até eles, e tinham dito essa esperança, né, que o Senhor Jesus havia sido ressuscitado, e é o que eu estava aqui de início explicando, que quando essas mulheres vão lá e elas encontram esse sepulcro vazio, elas também, Maria Madalena, nós vamos ver que outras mulheres, Joana, outra Maria, eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deu a primeira missão para elas. A primeira missão que o Senhor Jesus vai dar após ele ressuscitar, vai ser para mulheres. As primeiras pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor após o nosso Senhor ter sido ressuscitado são mulheres. São as mulheres. E eu estava comentando aqui na reflexão dessa palavra na minha casa que é algo muito lindo, porque nós vemos, meus irmãos, nós vemos que as mulheres,
As mulheres que são escolhidas pelo Senhor, elas têm uma força enorme. Elas são embutidas de uma capacidade tremenda, mas tremenda, 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 de passar por momentos muito difíceis. Note que os discípulos estavam lá, trancados com medo, aqueles homens, mas as mulheres, elas tinham um trabalho a fazer. Elas tinham que ir até o sepulcro, tinham que cuidar do corpo do seu mestre. Se nós formos trazer para o contexto de hoje, nós vamos ver que, no contexto de igreja, as mulheres sempre estão à frente nos trabalhos de ajuda, visita ao presídio, de estar à frente. Quando nós passamos na frente de um presídio, quem é que nós vemos mais na fila para visitar os filhos, marido, né? Os parentes que estão ali? São as mulheres. São elas que têm essa força, e passar por essa agonia, por esse sofrimento, ainda são elas. As mulheres do Senhor não são mulheres frágeis. As mulheres do Senhor são mulheres que são munidas de uma capacidade tremenda de passar por esses momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis, quando nós vemos aqui, quando essas mulheres vão até o sepulcro, nós vamos ver que o Senhor tem um encontro com elas. Vai ter um encontro com elas, vai voltar a alegria no coração delas, mesmo que elas espantadas com tudo aquilo, uma explosão de sentimentos, né? De medo e alegria, mas nós vamos ver, e eu gosto muito aqui, principalmente no Evangelho de João, porque no Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele vai ter um encontro com Maria Madalena, e em primeiro momento ele fala com ela, em João capítulo 20, no versículo 15, ele disse assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão. Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e o levarei. Aí Jesus vai dizer assim: disse-lhe Jesus: Maria. Ele chama agora ela, não de mulher, que era uma forma carinhosa, mas ele chama agora ela pelo nome. E eu me lembro da passagem de Isaías 43, que fala, né? Tu és meu, né? Falando lá para Jacó: tu és meu, eu te chamei pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Nos momentos mais adversos da nossa vida, nos momentos de um coração ferido e machucado, nos momentos aonde o que fazer quando não sabemos o que fazer. Esses momentos o Senhor chega até nós e Ele nos chama pelo nome, né? Para dar aquela certeza que nós somos dele, e se nós somos dele, a presença dele sempre vai estar conosco. Basta nós clamarmos a Ele. E mesmo quando nós não temos sequer força por chamar por Ele, o Senhor então, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe qual é o limite máximo da dor suportável que nós podemos, até onde nós podemos chegar. E o Senhor então, Ele vem até o nosso socorro. E esses momentos são essenciais para que nós possamos saber que verdadeiramente Ele é Deus. Porque só Ele sabe qual é o tempo, qual é a situação que nós estamos passando. Só Ele sabe. Então esses momentos não são momentos para que o Senhor gosta do sofrimento, de forma alguma. São esses momentos de dor, de sofrimento, que o Senhor chega até nós para mostrar: olha, eu estou aqui, sou eu. Porque mais ninguém sabe. Quantos de nós sabemos que nós passamos por aí, seja no trabalho, seja na igreja, seja no dia a dia, nós estamos conversando normalmente, fazendo os nossos afazeres, muitas pessoas passam ao nosso derredor, mas não vão conseguir identificar por algum momento difícil que nós estamos passando. Nós vemos que na própria passagem, na Sagrada Escritura, a mulher sunamita que acabou de perder seu filho, e quando ela é questionada como ela estava, ela fala: vai tudo bem? Sim, vai bem.
né? Então já mostra mais uma vez que a mulher ela tem esse poder de suportar muitas coisas, só que ela está em direção, né, daquele que se diz direito, aquele que tem o direito sobre a sua vida. A mulher de Deus sempre vai procurar o Senhor, a resposta sempre tem que ser do Senhor. Tanto a mulher como o homem ele tem que ir em direção ao Senhor. É Ele que pode nos dar a resposta correta sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos. Em João capítulo 20, versículo 16, então o Senhor Jesus vai dizer, disse-lhe Maria, e ela volta-se e disse-lhe Raboni, que quer dizer mestre, Raboni, mestre, né? Que lindo, porque agora ela conhece a voz do Senhor, ela reconhece o Senhor, e ela é uma dessas mulheres que vão então agora atrás dos discípulos e vão falar, testemunhar dos discípulos. Então aqui nós, mais uma vez, nós estamos vendo que a primeira missão que o Senhor Jesus dá a alguém, quando ele ressuscita, a primeira missão foi para a mulher. E qual que era essa missão? Para buscar, para anunciar aos seus discípulos que o Mestre havia ressuscitado. Para quê? Para que agora esses homens, escolhidos pelo Senhor, também fosse anunciar ao mundo. Mas até o momento aqui nós estamos vendo que eles estão no final dessa tarde, no final desse domingo, perdendo todas as esperanças. Nós vemos que eles estão num local fechado, as portas cerradas, né? E eles estavam com medo dessa perseguição dos judeus. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por momentos muito difíceis, que nós queremos nos trancar, e às vezes não sozinho, né? Aqui nós estamos vendo que os discípulos estão juntos, mas hoje nós vemos que quantas e quantas pessoas estão hoje trancadas, estão procurando um local isolado, sozinhos, mas elas não estão sozinhas, tem outras milhares e milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, talvez não no mesmo espaço, mas no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo que a gente vê aí na questão da grande opressão, no mundo das trevas, elas estão no mesmo ajuntamento, estão com grande medo, estão sem esperança. Por mais que outrora tivesse conhecido o Mestre, por mais que outrora tivessem sido comissionadas pelo Senhor, por mais que outrora tivessem sido chamadas pelo próprio Senhor Jesus, essas pessoas estão com medo. Em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por isso. Estamos com medo. Estamos com medo do mundo, estamos com medo do desemprego, estamos com medo do avançar, estamos com medo de como falar com a igreja que o Senhor já nos comissionou, às vezes há muitos anos, né? Quantos pastores estão há muitos anos à frente de um trabalho, né? E está vendo ali uma grande dispersação, uma grande opressão, e tem um grande amor, tem um grande carinho, né, pelas suas ovelhas, mesmo que seja um pouco, é um grande amor, um carinho, mas na necessidade de disciplinar, às vezes, está com medo até de falar, porque muitas vezes nós temos medo de como falar com o filho, com a esposa, como falar com a igreja. Nós realmente, há muitos momentos da nossa vida, que mesmo nós, como somos comissionados pelo Senhor, nós temos medo de como falar, de como agir. Só que o Senhor, a palavra de Deus fala que Ele não nos deu um espírito de medo, Ele não nos deu um espírito de covardia. Mas é claro que há muitos momentos da nossa vida, nós nos preocupamos, porque em primeiro lugar nós temos que saber que a igreja não é do pastor, a igreja não é do homem, aquelas ovelhas são do Senhor. Nós temos que ver o Senhor, como que Ele andou, como que Ele chamou as pessoas que andavam junto dEle, como que era o falar do Senhor Jesus com aquelas pessoas, qual era a forma que Ele falava, porque o Senhor, quando Ele falava, aquele povo, os seus discípulos, eles ouviam e tinham ali como uma verdadeira autoridade, não como outrora os falsos mestres, aqueles fariseus, doutores da lei. O Senhor Jesus, quando Ele falava, aquecia os corações, como nós vemos que nesse próprio domingo, naquele domingo onde o Senhor Jesus ressuscitou, nós estamos vendo que 2 discípulos estão indo embora a caminho de Emaús e eles estão arrasados.
Eles perderam a esperança. São mais de 3 anos e meio andando com o mestre e o seu mestre agora morreu. O homem que multiplicava pães, o homem que fazia milagres, que curava os cegos, os coxos, os leprosos, que expulsava demônios, né? Que trazia uma grande esperança, uma grande alegria, e era o homem que era o Cristo, que era a grande esperança, a grande promessa de Deus. Essa é para nós, a reflexão para nós. Que esses homens estavam ali agora em loco, sofrendo em loco, num momento que tudo, de um dia para o outro, isso se perdeu. E já agora, são 3 dias que essa esperança morreu. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai ao encontro desses homens, trazer a esperança. E nós estamos chegando no final da tarde desse domingo. E vendo que esses discípulos estão num grande ajuntamento, mas por medo. E aí? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Qual será que era a conversa desses discípulos, até um pouco antes das mulheres, até porque eles já eram munidos de uma informação que, né? Inclusive, nós vamos ver depois que o próprio Pedro tinha ido, tinha chegado até o sepulcro e também visto aquele sepulcro vazio. Mas eles estão com medo. Eles não estão conseguindo acreditar ainda. Era algo inédito na vida deles, como seria na nossa, algo inédito, ver que aquele sepulcro está vazio, mas e o mestre? Mesmo que tenha sido testemunhado por algumas mulheres, não foi dado crédito a elas. E é muito interessante porque nos outros evangelhos nós vamos ver que o Senhor Jesus lançou ao rosto. O Senhor Jesus, quando chega para os seus discípulos, vai falar com eles, olha, sobre a dureza do coração deles. Sobre a dureza do coração daqueles discípulos por não terem acreditado naqueles testemunhos daquelas mulheres. Não terem acreditado. Quantas vezes, meus irmãos, quanto tempo faz? Essa dureza de coração é porque o homem, desde o início, quando o pecado entrou no mundo, o homem ele teve um grande afastar de Deus, ele foi se afastando do Senhor, quilômetros e quilômetros e quilômetros do Senhor. Mas olha, infinitamente não tem como fazer ali uma lógica de quanta distância é do coração do homem de Deus. E essa distância é tão grande, que o homem jamais poderia alcançar o nosso Senhor Jesus, chegar próximo do Senhor, jamais. Não tem como, o homem se afastou demais. O pecado, ele causou um distanciamento incrível, um distanciamento horrível da presença do Senhor, se afastou. E somente o Senhor pôde chegar até. É o Senhor que busca os seus. Pois é uma própria promessa da Sagrada Escritura que era o Senhor, que haveria um tempo que ele mesmo viria como esse supremo pastor. Ele mesmo viria a buscar a sua igreja, a se aproximar, porque o homem, não há homem que procure a Deus, não há um justo sequer. Então a necessidade foi do Senhor, é o Senhor que teve que vir e resgatar, porque senão jamais. Não há pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento, pela nossa eloquência, pelo muito saber até da Sagrada Escritura, não tem como. É o próprio amor do Senhor que vem ao nosso encontro. E é o que nós vamos ver que vai acontecer aqui. Em João, capítulo 20, versículo 19, é o que nós vamos ver. Nós vamos ver que chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, as portas fechadas, cerradas aquelas portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. E aqui, essa palavra medo. A palavra medo. Talvez nós podemos pensar, será que se o Senhor Jesus tivesse escolhido homens imponentes, soldados, homens que fossem grandes varões de guerras, será que esses homens não estariam com medo? Mostra que o coração do homem, o medo, ele está em presente, seja em quem for. Nós podemos até tentar disfarçar,
Mas o medo, ele sempre está ao derredor, sondando e entrando dentro, no íntimo do nosso ser, há um grande medo. Como eu já disse aqui, o medo de como agir, como falar com o filho, com a esposa, com o patrão, como falar com a igreja, né? O medo de avançar, né? O medo de crescer, o medo de se expor, né? Muitas vezes nós temos medo de se expor. Esse medo sonda a minha vida, né? Porque quem sou eu? Quem sou eu para colocar a cara aqui e poder falar de Deus? Quantas pessoas não podem ver esse vídeo e outrora me conheceram, me conhecem e falar, mas quem é esse aí? Né? O medo do passado, né? Porque a única coisa que o inimigo pode fazer é lançar, né, o passado. Mas o nosso presente, ele está entregue nas mãos do Senhor. Assim também como o nosso passado. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. E quando nós lançamos na mão do Senhor, quando nós reconhecemos, né, nós temos esse grande arrependimento, porque nós vemos que as primeiras pessoas que foram comissionadas pelo Senhor, quando nós vemos no Novo Testamento, as primeiras palavras de João Batista é arrependei-vos. E com grande energia João Batista falava isso, arrependei-vos. Uma das primeiras palavras do Senhor Jesus, quando começa o seu ministério público, quando começa o povo a reconhecer quem é ele fala, arrependei-vos. No livro de Atos, quando então ali, com a descida do Espírito Santo, quando Pedro começa a falar, após a descida do Espírito Santo, naquele exato momento, ele começa a falar, ele fala, irmãos, arrependei-vos. Arrependei-vos. O arrependimento, eles têm que estar dentro do nosso coração. Eu tenho visto quantas pessoas nós vamos falar de Jesus Cristo, vamos falar do Senhor, e elas demonstram um certo medo, porque eu vejo que muitas das pessoas que nós vamos falar, que nos permitem falar de Cristo, ela fala, não, ela vai sempre demonstrar que ela é uma pessoa boa. Não, eu sou uma pessoa boa, não, eu estou procurando, eu vou sim, né? Eu tenho ido à igreja, só que elas têm medo. Elas têm medo de reconhecer o seu erro. Elas, em primeiro lugar, elas querem falar do que que ela reconhece que ela é uma pessoa boa porque ela paga em dia suas contas, ela é uma pessoa boa porque ela não fica ameaçando ninguém. Mas nós sabemos, meus irmãos, e que numa realidade bíblica, numa realidade da palavra de Deus, muitos homens que foram homens bons, não tem ali nenhum aspecto ali de homens cruéis, e muitos desses homens vão para o inferno, pelo simples fato de não se entregarem verdadeiramente ao Senhor, de não confiarem no Senhor, porque a palavra fala que não há um justo sequer, não há um justo sequer. Todos nós temos as nossas falhas, só que as nossas falhas são depositadas aos pés do Senhor quando o Senhor vem ao nosso encontro. E o Senhor pode vir ao teu encontro, pode ser num dia comum. Não espere que o Senhor venha ao teu encontro naquele grande avivamento, né? Lá num dia específico aonde, eu vou fazer uma grande preparação, aí sim eu vou aceitar Cristo. O Senhor Jesus, nós temos esse encontro com Ele a partir do momento que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e recorremos a Ele, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. A quem iremos, como o próprio Pedro disse. No final daquele domingo, no final da tarde, onde os discípulos estavam num grande ajuntamento, mas estavam com medo. Nós vemos que naquele momento, o Senhor Jesus se pôs no meio deles. No momento onde não se sabia o que fazer, estavam com medo, estavam fechados com medo, nosso mestre se pôs no meio deles. Nesses momentos, será que eles podiam imaginar que o seu mestre estaria no meio deles?
chegou no meio dele. Você, pastor, você que está à frente de um ministério, você, um pai de família, você, mãe, você, irmão, você, o dono de uma grande empresa, você, um grande executivo, você, um grande líder na empresa, você que tem uma grande responsabilidade, talvez você esteja com medo de como agir, de o que fazer. Governos estão mudando, né? Os índices, né, de crescimento está caindo. Tem algo na sua vida que está muito difícil e você precisa resolver, mas você não sabe o que fazer. O contexto aqui é um contexto de não saber o que fazer, porque a esperança, tudo foi embora. Mas a verdadeira esperança está em Cristo, uma esperança de uma vida eterna. Porque se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, somente por essa vida, nós somos os mais miseráveis. Porque as situações mais adversas que nós podemos enfrentar aqui nessa vida, passa. O que não vai passar, o que vai passar e vai ser muito difícil, impossível, é se nós deixarmos essa vida. Se quando o nosso corpo aqui, se quando nós morrermos, nós não morrermos em Cristo, sem verdadeiramente conhecer o Senhor, aí sim é a esperança que se acaba. Mas mesmo aqui para esses discípulos, quando eles imaginavam que tudo havia perdido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se pôs no meio deles e falou algo que ele já havia prometido para os discípulos. Ele já tinha dito para os discípulos: olha, eu vos deixo a minha paz vos dou, mas não a paz que o mundo dá. Lembra qual que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é que quando na tua empresa está tudo difícil, de repente um grande cliente te liga e oferecendo um grande contrato. Isso te dá uma paz, te dá mais uma folga aí para trabalhar mais alguns meses e manter seus funcionários. A paz que você tem no seu casamento, quando há, às vezes ali, quando tudo está para ser descoberto de algo de errado que você fez e de alguma forma, né, o erro foi dissipado, né, o cônjuge não ficou sabendo, a esposa não ficou sabendo, ou seja, o marido não ficou sabendo, e aí te deu uma paz, olha, né, foi apagada aquelas provas. Isso é paz que o mundo dá, isso é paliativo. Mas a verdadeira paz que o Senhor nos dá é aquela paz que nós temos a certeza que por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos, quando nós nos entregamos a Ele, quando Ele chega, quando a presença dEle chega até nós, essa é uma verdadeira paz. Por nós mesmos, nós não merecemos nada. A morte e a morte de cruz, né? Todo aquele peso que o Senhor Jesus suportou era por causa dos meus delitos, por causa dos meus defeitos, por causa dos meus pecados que causaram separação entre mim e Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser o meu amor pelo pecado. Porque os nossos pecados, eles são que fazem separação de nós com Deus. E se nós sabemos, e a última solução foi Cristo, não há outra. Na verdade, sempre foi Cristo. Mas o Senhor, quando se revela aqui, sendo Deus e homem aqui, e morrendo na cruz por nós, como o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, então para nós é o arrependimento. Que a palavra do Senhor Jesus, essa palavra, que a paz esteja convosco. E é tão interessante, irmãos, que ele repete. Porque em João capítulo 20, do versículo 19, quando as portas estão encerradas, fechadas, os discípulos estão lá com medo dos judeus, porque perderam essa esperança, o seu mestre havia morrido, ele se pôs no meio dele e diz: paz seja convosco.
E no versículo 20, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Como que alegria é se alegrar vendo o Senhor. Muitos podem perguntar, irmão Marcos, como eu vejo o Senhor hoje? Abre o teu coração e o verá. Abre o teu coração e verdadeiramente Ele fará repouso em vós. Verdadeiramente você se transformará num templo do Espírito Santo e o Senhor repousará sobre a vossa vida. E o Senhor reforça para os discípulos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, também eu envio a vós. A palavra do Senhor sempre é, vocês estão aqui com medo? Eu reforço agora. E assoprou neles o Espírito Santo. E agora então, aqueles homens que estavam num local fechado, não sei quantos metros quadrados, estavam ali fechados, num pequeno espaço. A partir do momento que o Senhor soprou o Espírito Santo neles, esses homens agora, eles inundaram o mundo inteiro. E estão inundando o mundo inteiro com a palavra de salvação, com a palavra da paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus te abençoe e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, para que você possa andar e pronunciar a palavra do Senhor, que agora está no teu coração.